Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, já chega deixando o seu like, já comenta se curte, se não curte, faz alguma coisa aí. Vou falar hoje sobre decepções. Sim, lá no Instagram eu fiz uma perguntinha: você se preocupa mais em se decepcionar ou se decepcionar os outros? Eu fiquei muito feliz que 80% das pessoas que responderam à enquete, elas se preocupam muito mais em se decepcionar do que decepcionar os outros. Isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer aqui é para você que se preocupa mais em decepcionar os outros. Você tem que mudar essa chave na sua mente. Você precisa dar uma revisada neste conceito sobre o porquê que eu devo me preocupar muito mais em me decepcionar do que decepcionar os outros. O único momento em que você deve se preocupar em decepcionar alguém é se alguém estiver financiando aquilo que você está fazendo. Caso contrário, não se preocupe em decepcionar os outros. Charles Spurgeon diz que nós somos muito piores do que nós mesmos podemos imaginar. Assim como ele disse isso, eu acredito que eu sou muito pior que você possa imaginar. Você não pode me acompanhar durante todo o dia da minha vida, então há momentos em que nem eu mesmo me suporto. E assim você também deve ser. Ou você é perfeito? Se você for perfeito, eu já peço para você fechar esse vídeo, sair fora, não precisa dar like, não precisa se inscrever, você não precisa de informações. Mas para você que se conhece e sabe que você há momentos que você mesmo não se suporta, parabéns, você é um ser humano normal como qualquer um outro. E o que eu quero falar com vocês nesse vídeo? Por que nós devemos nos preocupar muito mais em nos decepcionar do que com as outras pessoas? Pelo simples fato de que todas as coisas que você faz, as consequências, elas vão atormentar você. Existe uma coisa que eu penso e tenho refletido muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas, é sobre do que eu arrependo de ter feito. Bom, eu não me arrependo de ter feito nada. Tudo que eu fiz foi consciente, sabendo do que poderia causar de bom ou de ruim. Mas o meu maior arrependimento foi das coisas que eu não fiz. E por que eu falo isso? Porque daquilo que eu não fiz, eu não obtive experiência. Sabe por quê? Porque eu era preocupado em não decepcionar as outras pessoas. E o que isso acontece? Quando eu me preocupo em não decepcionar os outros, eu faço aquilo que é para agradar eles, para agradar os outros. E o que isso acarreta? Acarreta que eu me decepciono. Eu sempre brinco com alguns colegas, algumas pessoas, eu pergunto para elas: se vocês puderem voltar no tempo, com toda essa bagagem, com toda a sua experiência hoje, você voltaria em qual momento da sua vida? Lembre-se que você só pode fazer uma alteração. E o risco é, se você voltar no tempo e fizer essa alteração, aquilo que você tem hoje, você vai perder. A maioria não quer voltar no passado. É lógico, né? Vocês têm medo de decepcionar as outras pessoas, por isso que você não faz isso. Eu, se eu pudesse, eu voltaria. Eu tenho o meu exato momento que eu voltaria. E com certeza, esse presente não aconteceria. Seria totalmente diferente e eu pagaria para ver a diferença. Com certeza enfim, deixa para lá. Mas aqui a intenção desse vídeo é justamente essa: trazer a reflexão para você pensar em o que é mais importante. Você não se decepcionar por conta das coisas que você não faz ou por conta da tentativa de agradar aos outros, principalmente aqueles que não têm compromisso com você. Isso que eu falo bastante. Existem pessoas que elas acham que estão preocupadas com você, mas na verdade elas querem que você caminhe o caminho por elas. Elas querem que você viva uma felicidade baseado no parâmetro delas.
não no seu, para você não ter as suas experiências. Um ponto muito importante que você precisa entender e que não caia com um sentimento errado sobre a sua vida é acerca dos seus pais. Existe um mandamento, e o primeiro mandamento com promessa, que é honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias da terra, seus dias na terra. É triste ver muitos jovens nos dias atuais perderem a vida simplesmente porque não deram ouvido aos seus pais. E um detalhe importante que você pode até me perguntar, mas Paulinho, meus pais, eles querem que eu faça tal coisa que não é do meu agrado. É simples você resolver isso. Quando seu pai deseja que você faça tal faculdade, tenha tal profissão, faça isso ou aquilo, case com A ou com B, pergunte para ele, por que essa instrução? Uma coisa que você precisa entender é que você precisa fazer perguntas. Quando você se sente incomodado com alguma coisa, você precisa fazer perguntas para você entender e não passar por decepções. E também você acabará não decepcionando ninguém, porque você consegue reter as informações que você precisa para tomar as suas decisões. O erro crucial que nós temos de costume em praticar é justamente isso, de não fazer perguntas. Por quê? Tem gente que se incomoda com perguntas. E quando você faz uma pergunta, você acaba transferindo a responsabilidade sobre os atos. Que ao invés de você simplesmente abaixar sua cabeça e executar, e você se frustra, você faz a inversão desse ponto de pressão. Quando alguém determina que você deve fazer tal faculdade, porque o seu avô fez, seu tataravô, seus tios, seus parentes todos fizeram, você parece que se fizer algo diferente, você vai ser o peixinho fora d'água. Naturalmente. Porém, você vai se decepcionar indo de encontro com todas essas informações que são estabelecidas. Elas não é uma opção que você tem, ela é imposta por você. E isso é muito ruim, porque às vezes você faz um curso, passa lá 4, 5, 6 anos, se lasca de todas as formas e no final o que você tem? Apenas um certificado. Eu hoje dou graças a Deus de não ter feito a faculdade de matemática, que foi o que eu tentei lá quando eu saí do ensino médio. Foi por 3 pontos eu não passei. Enfim, hoje eu agradeço que eu abri espaço para entender um pouco mais sobre comportamento humano. Eu mesmo tenho por mim mesmo que eu gostava muito de exatas, porque exatas é exata, pode falar o que quiser, 1 mais 1 é 2 e ponto, não tem muito isso. Mas houve uma permissão minha em buscar o oposto a tudo isso. Então, em 2016 foi quando eu fui atrás do conhecimento, do autoconhecimento através do coach. E eu fui com aquele seguinte pensamento: toda esta bagagem de conhecimento que eu tenho hoje, eu vou deixar aqui no canto. E eu vou me permitir aprender tudo que for possível. Embora naquele tempo eu tinha um pouco de crenças impostas por conta desse medo meu de decepcionar as pessoas. Quando eu fui perguntar, eu já tinha feito a matrícula no negócio e tudo mais, beleza? Fazer o curso do coach e tudo mais. Quando eu fui perguntar para alguns líderes que eu tinha escolhido naquela época, e eles disseram: Paulinho, cuidado que o coach é perigoso. Então eu fui assim com aquele pé atrás, com medo de decepcionar aquelas pessoas. Eu adquiri todo aquele conhecimento, ferramentas e isso, e eu fiquei assim empolgado, porque eu falei, é isso que eu quero para mim. Só que naquele medo de decepcionar as pessoas, a qual eu questionei, eu fiquei ainda preso dentro de uma bolha. O que eu fiz? Eu peguei todo aquele conhecimento, com aquele conhecimento que eu tinha deixado de canto, e tentei fazer uma mixagem daquelas duas coisas, e eu acabei retraindo e não foi para frente. Mas o tempo passa, e lembra da questão que eu falei?
Eu me arrependo do que eu não fiz, porque eu não pude experimentar coisas diferentes. Eu fiquei vivendo uma vida de ano passa ano, entra ano, sai ano, e a minha vida não muda porque eu preocupava em não decepcionar pessoas. E quem que se decepciona? Eu. E você, quando você dá muito ouvido ou fica com muito medo de decepcionar as outras pessoas. E uma coisa que é muito ruim é que você acaba não vivendo a sua vida. E é trágico quando você demora muito tempo para perceber isso. E que bom que eu estou aqui, que vocês votaram, que me veio essa vontade de falar isso. Às vezes a gente passa bastante tempo da nossa vida aprendendo sobre coisas para nós mesmos. E quando nós percebemos que todo aquele aprendizado que nós temos aplicado na nossa vida gera transformação, ainda que não visível. O que é uma transformação não visível? É aqui, ó, quando você muda a chave, lembra lá do que está escrito lá em Romanos 12, 22, da renovação da mente? Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, você comenta aí, fala que eu errei. Eu não estou nem aí caso eu erre, mas é bom que você pesquise e você me ajuda a corrigir. Um valor muito importante é quando a gente pede opinião, aí vocês ficam à vontade em dar opinião. Isso que é massa. É uma questão de não invasão. Às vezes a gente vê uma coisa, a gente quer comentar e tal, mas eu peço, comente, fica à vontade, escrever aqui o que você quiser. Para não alongar mais muito este vídeo, eu fico contente de saber que você está preocupado em não se decepcionar. E o que você precisa fazer para acabar com esse medo e fazer as coisas que você precisa fazer? Faça. Consulte quem você tem confiança. Existem as 12 áreas da vida que você precisa colocar uma pessoa para ser o seu mentor dentre essas áreas. Se você quiser colocar mais de um, é melhor ainda, porque na multidão de conselhos que vai sair coisa boa, mas que você peça conselhos, faça pergunta para pessoas que já resolveram aquilo que você necessita. Tenha pessoas para te orientar acerca de família, finanças, emoções, saúde, espiritual. Eu não me lembro de cabeça as 12, mas se você perguntar para mim aí, se você tiver curiosidade, eu vou te mandar aí as 12 áreas da vida que você precisa entender. Então a parada é essa aí. Não tenha medo de decepcionar as outras pessoas, tenha medo de se decepcionar e não arrependa de nada que você tenha que fazer. Faça, vai ter um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo. Se o resultado for negativo, aprenda com o que aconteceu. E detalhe, faça de novo, mas de uma forma diferente, entendeu? Não tenha medo de errar, mas observe o seu erro e faça diferente para você não errar da mesma forma. Se o seu resultado for positivo, faça de novo, e de novo, e de novo, melhore. Tranquilo? Este era o vídeo que eu queria falar com vocês e muito obrigado pela participação de todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você não gosta do conteúdo, ativa do mesmo jeito para você saber, o Paulinho gravou outro vídeo. Se você curte esses vídeos, deixa aí o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você tem um desejo que elas cresçam e até a próxima. Tchau, tchau.